Olá, o meu nome é Adriano Moraes, eu sou médico hepatologista de Brasília, Distrito Federal. Estou hoje aqui nessa mesa honrado com a presença de ilustres colegas também da hepatologia, Dr. Bernardo Younger, aqui do Rio de Janeiro mesmo, doutora Mônica Viana Valverde, que é de São Paulo, de Servidores, e doutora Cris Turvo, do Rio Grande do Sul. Então, hoje nós vamos ter um bate-papo acerca da doença esteatótica hepática associada à disfunção metabólica, uma doença que é extremamente frequente no nosso dia a dia, nos nossos ambulatórios e nos simpósios da Gentivá nacional e internacional. Então, é uma condição extremamente frequente, né? É uma condição que hoje já se torna a principal causa de doença hepática no Brasil e no mundo, né? É importante também que a gente tenha uma equipe multidisciplinar integrada, empenhada e envolvida na condução da obesidade, da diabetes e das condições metabólicas associadas a essa doença. Felizmente, nós temos grandes novidades em relação à avaliação, principalmente os métodos indiretos de diagnóstico, FIB4, elastografia, além de o entendimento que a modificação do estilo de vida é fundamental no controle dessa doença. E a gente vai falar também sobre as terapêuticas, novas terapêuticas que são recentemente lançadas para o manejo dessa doença. Então, a princípio, eu vou começar com o doutor Bernardo Younger. Bernardo, diante desses pacientes que, na maioria das vezes, chegam para a gente já consumidos, né, os pacientes cirróticos, especialmente por Masaldi, os pacientes que chegam nutricionalmente bem descompensados, né, muitos sarcopênicos, com doença descompensada. Como avaliar, em geral, esse paciente a fim de incluí-lo numa lista de transplante? A cirrose, né, Adriano, é um marco importante para qualquer etiologia, né? E como você bem falou, Masaldi, você ter um FIB4, por exemplo, né, acima de 1,3, que já na atenção primária é fundamental você ter atenção para esses pacientes, acima de 2,67, principalmente, não, uma elastografia acima de 8 ou acima de 13, principalmente, você já encaminhar para o hepatologista. Esse paciente vai ter que ser seguido para prevenção de hepatocarcinoma, para avaliação de hipertensão porta, prevenção de sangramento digestivo, né, avaliação de transplante. E a grande questão é você perder peso nesses pacientes que têm obesidade, quer dizer, nós temos aí novas drogas chegando, um cenário todo mudando, mas as medidas de hábito de vida são fundamentais, né? Então, perder peso, a gente sabe que acima de 10% do peso você começa a ter uma resolução da esteatohepatite, né? Uma regressão da fibrose. O desafio é conseguir isso nesses pacientes, que já vem de um estilo de vida de muitos anos, chegando com diabetes, com obesidade, né? E o desafio também é que 40%, 70%, como você bem falou, dos pacientes cirróticos são sarcopênicos, né? E essa coisa paradoxal da obesidade sarcopênica, né? Então, você precisa de um nutricionista, precisa de um profissional de educação física para trabalhar junto. Se você foca só em uma dieta hipocalórica, você vai levar a um catabolismo muscular, vai levar a uma piora dessa sarcopenia. Então, fazer uma dieta mediterrânea, hipocalórica, mas também com várias refeições ao dia, ali, um lanche noturno, reposição de BCA, vitamina D, tudo isso que tem que acompanhar esse paciente. Além disso, né, o tratamento adequado das comorbidades, né? A gente vai falar mais à frente aí sobre medicações. Então, diabetes, aquele compensado, você pode usar diversos medicamentos antidiabéticos. Pioglitazona tem o seu papel, os agonistas de LP1, né, o duplo também, pacientes que precisam perder peso, mas aquele doente que já está descompensando a sua cirrose, Child B, Child C, você já não consegue usar esses medicamentos, já tem que insulinizar o paciente. Então, a importância da equipe multidisciplinar, de endocrinologista, né? E as doenças cardiovasculares, que a gente sabe que são 2 a 4 vezes mais comuns nesses pacientes com Masaldi. Então, fazer a estratificação de risco, calculadora de risco para introduzir a estatina, a gente sabe que é uma medicação segura, né, na cirrose, inclusive tem um efeito potencialmente protetor também para o fígado. E, por fim, o transplante, né? Quando você tem que listar esse paciente, a gente tem que ter atenção com relação à estratificação cardíaca rigorosa. Esse paciente tem mais de 50 anos, se ele tem diabetes, se ele é um paciente que tem mais de 2 fatores de risco cardiovasculares, você fazer uma estratificação avançada com um teste uma cintilografia miocárdica, né? Você fazer um eco de estresse, até mesmo uma angiografia, e contar com o cardiologista, que é mais um profissional fundamental aí nessa equipe multidisciplinar, né?
É verdade, esses cuidados são extremamente importantes para que a gente possa selecionar bem o paciente que vai ser indicado para o transplante. Moniquinha, felizmente, a gente tem um arsenal terapêutico nos dias de hoje moderno e efetivo, especialmente no controle do diabetes, metabólico e na perda de peso, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, especialmente em relação aos últimos 2 anos, o que é que a gente tem de novidade no arsenal terapêutico, o que houve de modificação aí dos guidelines, especialmente americanos e europeus mais recentes, em relação ao manejo dessa condição. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar que, sim, a gente tem muitas estratégias novas, né? Isso é muito esperançoso para os nossos pacientes e vale a pena a gente ressaltar isso, principalmente em consultas, principalmente naqueles que vêm de várias tentativas de perda de peso, de tratamento da doença metabólica sem controle adequado. Então, eu acho que os guidelines, na verdade, do ano passado para cá, com todas as novidades que a gente tem de resultados de estudos científicos que tem impacto na fibrose, principalmente, eles ficam aqui já desatualizados. Então, tanto o guideline da ISO, que ali a gente não tinha ainda resultado a longo prazo do resmetirom e também da semaglutida, ele não contemplou os resultados que a gente hoje já tem desses estudos ou de parte deles, né? E também a nossa diretriz, a diretriz que é tripla e que eu tenho muito orgulho dela, porque foi, né, uma iniciativa da SBH com a BESO, com a SBEM. Então, ali também a gente não tinha esses resultados ainda. Uma diretriz foi publicada no finalzinho de 2023, né, e o guideline da ISO é do ano passado. Então, o estudo Essence, principalmente, que é o estudo com a semaglutida 2.4, ele trouxe finalmente evidência de melhora de fibrose em 37% da população que foi estudada, né? Então, isso tem um impacto extremamente positivo para a nossa especialidade. Finalmente, a gente pode falar sobre isso, mas, então, guidelines novos trarão essa informação, Adriano, imagino que esse ano ainda. E, com relação à pioglitazona, por exemplo, que é uma droga que a gente tem uma alta disponibilidade na rede pública, inclusive, né? É uma coisa que a gente não pode esquecer do impacto que ela já tem nos estudos, inclusive, anteriores, em relação, principalmente, a que a gente não conseguiu provar com liraglutida e nem semaglutida na dose de até 1 miligrama, que é a melhora de fibrose. Então, eu acho que essas são informações que a gente precisa levar para os nossos pacientes, falar bastante nas mídias, nas grandes mídias, principalmente, de que, sim, hoje a gente tem como tratar esteatose, como tratar e melhorar a fibrose. Isso é muito importante e poderoso. Essa informação precisa ser realmente divulgada. É isso aí, Mônica. E além realmente do arsenal terapêutico, né, medicamentoso, nós temos também como fazendo parte do tratamento da obesidade e da doença metabólica gordurosa, a doença hepática gordurosa associada ao metabolismo, nós temos também as cirurgias, né? A cirurgia bariátrica, especialmente. E aí eu vou perguntar para a Cris. Cris, como você vê, como a gente avalia o paciente que vai ter o benefício da cirurgia bariátrica? Como que você determina, como que você escolhe os parâmetros que você utiliza, visando realmente você ajuda no controle da doença e você tentar melhorar a mortalidade desse paciente? Bom, a gente sabe que a obesidade ela aumenta o risco de descompensação do paciente cirrótico em 3 vezes, né? O paciente que for cirrótico tem uma chance 3 vezes maior do que o paciente não cirrótico, né, de complicação por causa da obesidade. Então, nesse sentido, a cirurgia bariátrica entra, sim, como uma opção terapêutica no paciente com cirrose, né? A cirurgia bariátrica já mostrou que é um método seguro, no geral, para tratamento da MESALD, e também no paciente cirrótico compensado. Promove uma perda de peso muito efetiva e duradoura, né? E que pode chegar até 40% da perda de peso nos pacientes que usam técnica digestiva com anastomose digestiva com Y de Roux, e uma perda um pouco menor, em torno de 20%, nos pacientes que usam a técnica sleeve. Então, no paciente cirrótico, talvez essa técnica do sleeve seja mais indicada por promover uma perda não tão intensa e por ser tecnicamente mais fácil de ser realizada, né? Além disso, os pacientes cirróticos têm uma mortalidade maior
do que os não cirróticos, né, com a cirurgia bariátrica. Isso a gente tem que ter em mente, né, e escolher bem o nosso paciente, que seja um paciente compensado e, de preferência, sem hipertensão portal. A mortalidade é maior, mas ainda assim ela tem sido baixa. Os estudos mostram uma mortalidade baixa nos pacientes cirróticos submetidos à cirurgia bariátrica, em torno de 1%. Tá? E não há dados em pacientes que têm cirrose com hipertensão portal. Então, essa é uma resposta, assim, se a gente deve indicar ou não, em princípio, não. Bariátrica, né, indicar a cirurgia num paciente que tem uma cirrose com hipertensão portal já. Acho que é importante esse cuidado multidisciplinar, né, Bernardo, que vem desde aí a avaliação da modificação de estilo de vida, do status nutricional, do cuidado que você deve ter desse paciente chegar bem, inclusive é uma indicação de transplante ou de cirurgia bariátrica. A Moniquinha também falou aqui muito, muito pertinente em relação ao que há de novidade. A gente tem visto muito nas mídias aí a divulgação de medicações novas que vêm chegando ao país, outras que já tem aí, mas que quais são os pacientes que realmente vão ter benefício do uso, né, dessa medicação. E, eventualmente, chegam pacientes nos consultórios avaliando, querendo que a gente avalie essa indicação cirúrgica, né? Então, acho que isso é importante, que esse paciente vá ser visto de uma forma multidisciplinar e por diversos especialistas. Alguém quer fazer mais uma colocação final em relação... Eu queria ressaltar aqui, né, que é assim, melhora de fibrose, que a gente tem no estudo D6, sem piora da esteatohepatite, que é uma coisa que a gente sempre ressalta, que perda de peso não é sempre tão benéfica, principalmente a velocidade de perda de peso para o nosso paciente que está em processo de cirrotização e principalmente naquele que já é cirrótico. E a outra coisa é a melhora ali, né? Maior que 60% da esteatohepatite sem piora da fibrose. Então, esses dados eles são revolucionários para a nossa especialidade, eles são novos, eles são extremamente potentes, principalmente para a gente educar os outros colegas que não são, colegas de outra especialidade, voltando aí à abordagem multidisciplinar, o endócrino, o cardio, o nefro, mãos dadas para cuidar desses pacientes, nutricionista, nutrólogo, todo mundo. Cris, alguma mensagem final que você queira deixar assim, em relação ao cuidado realmente que a gente deve especialmente aos colegas não hepatologistas, para os clínicos em geral, porque esses pacientes normalmente chegam a princípio, a primeiro contato é com os clínicos, então qual a mensagem que você deixa para esse grupo? Acho que a gente tem que ter uma atenção e a consciência de que o atendimento a esse paciente deve ser multidisciplinar, né? Então, assim, o paciente tem que fazer, tem que tentar aderir e usufruir das medidas do estilo, das modificações do estilo de vida, sim. Isso talvez não seja suficiente, talvez ele vá ter que usar medicamentos, sim, e talvez ele tenha que associar tratamentos endoscópicos e ou cirúrgicos, né? Então, às vezes é um atendimento, um manejo que envolve várias opções de tratamento, né? Isso aí. Bernardo, como a gente pensar em estimular mais a modificação de estilo de vida desses doentes? Muitas vezes são pacientes que são sedentários, são obesos, que não aderem à atividade física. Então, assim, de uma forma geral, uma última mensagem aqui, é uma tarefa difícil, mas como estimular esse paciente? Eu acho que você orientar o paciente, muitas vezes eu mostro para o paciente o fígado, aquele fluxograma que a gente tem do ISO, né? Com a seta indo, com a gordura do fígado até a cirrose, até a aplicação, mas uma seta voltando também, né? Se você consegue aderir às medidas, o paciente começa a entender que ele tem como ser o protagonista de conseguir essa mudança, de conseguir se mobilizar, que isso também vai ter uma influência também na parte cardiovascular dele. Então, a gente tem sempre que incentivar, né? A gente não pode realmente nunca desanimar o paciente, a gente tem que ser um animador ali. E a gente vê resultados muito, muito interessantes. A gente tem estudos espanhóis mostrando redução da hipertensão porta, né? Medida por gradiente, quando você consegue fazer 16 semanas de mudança de estilo de vida, eles conseguiram evidenciar isso. Então, dar esses dados para o paciente, mostrar, às vezes até mostrar figuras, abrir o laptop e tudo, e a gente vê que os pacientes realmente conseguem aderir e a gente não pode desanimar. Isso aí, é um dever de todos, né? Então, em nome do Grupo de Fígado do Rio, eu gostaria de agradecer a Cristiane Tovo, a Mônica Valverde, ao Dr. Bernardo Younger, e nós terminamos aqui nossa mesa agradecendo a todos. Muito obrigado, excelente. Obrigada.